Olá, meu nome é Bruno Gianola e eu estou gravando esse vídeo para explicar o que é hipnose e como que a hipnose funciona. Porque normalmente quando a gente fala sobre hipnose ou a palavra hipnose acaba nos remetendo a uma visão estereotipada de uma prática sobrenatural, uma prática mística de controle da mente e várias coisas assim. E a hipnose não é nada disso. Então, eu quero explicar para você o que realmente é a hipnose. É uma prática que já existe há muitos anos, desde que os seres humanos se comunicam, ela é utilizada, e cada vez mais ela vem sendo conhecida pelas pessoas e reconhecida pelas pessoas e validada pelas pessoas que passam por processos de hipnose e, inclusive, reconhecida, aceita e muitas vezes recomendada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, a hipnose ela tem sido utilizada como um tratamento ou coadjuvante ou principal em várias causas de cunho emocional, comportamentais, psicológicas, de vícios, problemas com emagrecimento, mudanças de comportamento em geral, né? Insônia, estresse, pânico, várias situações assim. Mas o que é a hipnose? Ela é um processo dinâmico no qual se utiliza a linguagem e a comunicação para influenciar os processos cognitivos da mente das pessoas. É um estado no qual a nossa consciência fica levemente modificada, levemente alterada, no qual a gente está envolvido numa ideia específica. Então, a hipnose, ela é um processo dinâmico, é um processo que acontece em conjunto. Não é uma pessoa faz hipnose na outra. É um processo em conjunto no qual a pessoa que está passando pelo processo, ela está passando por aquilo porque ela se permite estar passando por aquele processo. E isso é um estado natural da mente, no qual todas as pessoas podem facilmente acessar esse estado. Ele é um estado fácil de se acessar e a gente já acessa várias vezes por dia. Foi observado que a cada 1 hora do nosso dia, a gente entra em estado hipnótico durante 10 a 15 minutos. É um momento que a gente está focado em alguma coisa, que a gente está, às vezes, numa ligação telefônica, a gente está falando com alguém no telefone e a gente desliga, parece que a gente tem que se reorientar de volta na realidade. Isso é um estado hipnótico. Quando a gente está lendo um livro e está atento na história ali, você sabe que é uma história, sabe que é uma coisa fictícia, mas você acessa uma emoção daquilo, ou vendo um filme, por exemplo. Ou então aquela hora que você está simplesmente com o olhar perdido, assim, parece que você não está pensando em nada. E aí você fala, nossa, eu tinha que estar fazendo uma coisa aqui. Então, isso são estados naturais que a gente já faz durante o nosso dia, durante o nossa rotina normal. A gente entra e sai desses estados. E como que são esses estados, né? Como que a gente acessa esses estados? Existem várias formas de acessar o estado hipnótico, né? Existe aquela coisa mais de estereótipo de relaxamento mesmo, que a pessoa fecha os olhos, começa a relaxar o corpo e tudo mais. Ou então, existe a hipnose que está associada a um estado de excitação, né? Alguma dança, algum ritual, alguma coisa que todas as pessoas, várias pessoas juntas estão gritando ali alguma coisa, cantando juntas alguma coisa. Então, quando tem algumas coisas de momentos de excitação, de fazer alguma coisa juntos, assim, sem estar pensando necessariamente no sentido mais racional sobre aquilo que está sendo feito, isso também é comparado a um estado hipnótico. E o que acontece de tão especial no estado hipnótico? A nossa mente fica até 200 vezes mais receptiva a receber sugestões, a aceitar sugestões. É como se a gente abrisse nossa mente para possibilitar o acesso a recursos internos, memórias internas, capacidades internas. E a hipnose, ela potencializa os resultados do que eu estou fazendo. Então, qualquer coisa que eu já consigo fazer na minha vida, eu posso fazer melhor com hipnose, porque eu estou acessando mais recursos da minha mente do que eu acessaria em outros momentos, quando eu estou usando um senso mais racional.
E eu acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre aqueles mitos da hipnose, né? As pessoas acham que a hipnose a pessoa está dormindo. E na verdade não, a pessoa hipnotizada, ela está consciente, ela está desperta, está acordada, ela sabe o que está acontecendo. Se alguém dá uma sugestão para ela que ela acha inadequada, por exemplo, passa a senha do seu cartão, tira a sua roupa, conta um segredo para mim. Se a pessoa não quiser fazer aquilo, ela não vai fazer. A hipnose não faz a pessoa perder a vontade. A hipnose, na verdade, faz a pessoa se conectar ainda mais com ela mesma. É mais fácil uma pessoa ser enrolada, assim, de acabar falando uma coisa que não queria, por exemplo, quando ela está num estado mais natural, na rotina do dia a dia, do que quando ela está com a atenção focada nela. Então, a pessoa não faz nada que ela não queira. Durante a hipnose, a pessoa também não sai do corpo. Ela não vai para nenhum lugar. É simplesmente ela coloca a atenção de um lugar para o outro. E depois, quando ela quer voltar para o estado normal de atenção, simplesmente ela volta a atenção para onde estava. Por exemplo, quando você está lendo um livro, você não fica preso na leitura do livro. Você está lendo um livro por uma escolha sua. Na hora que você quiser parar e prestar atenção em outra coisa, você naturalmente faz isso. Num estado hipnótico, isso acontece da mesma maneira. Inclusive, uma pessoa que está hipnotizada de olhos fechados, com alguém falando com ela, se comunicando com ela, fazendo uma indução, se ela sentir vontade, por exemplo, de ir ao banheiro, estiver muito apertada, ela pode simplesmente abrir o olho e falar: "Ó, dá licença, estou indo ao banheiro." E ela vai. Ela não precisa que a outra pessoa tire ela daquele estado. Então, esses estereótipos que a gente vê sobre hipnose, na minha opinião, eles são muito limitantes, porque muita gente, sem conhecer a hipnose, achando que é essa coisa mística, pensa que é uma enganação, ou um charlatanismo, e às vezes essa pessoa está se limitando de trabalhar coisas nela que poderiam ser melhores na vida dela. A qualidade de vida daquela pessoa, a saúde emocional, física, comportamental daquela pessoa poderia ser melhor. Porque a hipnose acessa o que a gente chama de mente inconsciente ou mente subconsciente, onde todos os nossos padrões aprendidos estão instalados. Então, o jeito que eu me comporto no mundo, né, o jeito que eu trato as pessoas, o jeito que eu trato a mim mesmo, as coisas, as escolhas alimentares que eu faço, as atitudes que eu tomo em relação a relacionamentos, a dinheiro, são todas coisas que estão programadas dentro da minha mente e podem ser acessadas e modificadas através da hipnose. E o que acontece num processo de terapia com hipnose, por exemplo? Tem uma frase que eu gosto muito do Richard Bandler, o criador da programação neurolinguística, né? Um dos primeiros criadores da programação neurolinguística. Ele fala assim: não se pergunte o que você pode fazer com hipnose. Se pergunte como você pode utilizar a hipnose para fazer alguma coisa melhor do que você já faz. Enquanto vários processos terapêuticos estão voltados a pessoa tentar entender algum problema, tentar saber por que começou, tentar pela força de vontade mudar, ou seja, fazer um esforço consciente e racional, a hipnose vai acessar esses padrões internos que estão gerando essas coisas, né? Essas respostas emocionais, esses estados limitantes, esse medo, esse trauma, seja lá o que for. E aí, quando você acessa isso profundamente, você consegue modificar mais rápido. Então, qualquer profissional, por exemplo, qualquer tipo de terapeuta, qualquer profissional, seja lá da área que for, que estiver utilizando a comunicação hipnótica, ele consegue ajudar mais facilmente um cliente a passar por um processo de transformação. E isso não é só para a questão terapêutica. Um coach que sabe hipnose, ele consegue ajudar o cliente de coaching dele a passar mais fácil por um processo de transformação com coaching. Um personal trainer que quer incentivar um aluno a regularmente se alimentar melhor, fazer uma atividade mais positiva, né? Uma atividade física positiva para a vida dele, se ele usar a comunicação hipnótica, ele vai ajudar o cliente dele ali, o aluno dele, a se dedicar mais, a acessar mais valores em relação àquilo que ele está fazendo. Então, a hipnose tem várias e várias possibilidades. No ensino, um professor que sabe utilizar a hipnose consegue se comunicar mais profundamente com os alunos.
Um vendedor que sabe utilizar a hipnose consegue se comunicar mais profundamente com o cliente. Não para manipular, mas para saber realmente o que o cliente precisa e mostrar ou não se o produto dele consegue oferecer aquilo que o cliente precisa. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque eu não quero que ele fique muito extenso, mas eu espero ter conseguido dar uma ideia de várias possibilidades sobre a hipnose e do que realmente é a hipnose. Então, meu nome é Bruno Gianola, eu vou deixar meu contato aqui nesse vídeo, caso você tenha mais alguma pergunta sobre hipnose. E fique à vontade para mandar perguntas, comentar, compartilhar com outras pessoas para que elas também saibam o que é essa prática tão positiva e tão possibilitadora na vida das pessoas. Obrigado e até mais.